O Caminho dos Reis por Brandon Sanderson. Capítulo 16. Casulos. 7 anos e meio antes. Ele quer me enviar a Carbran, disse Cal, empoleirada a uma pedra. Quer que eu treine para ser cirurgião. Ora, é mesmo? Perguntou Laral, enquanto caminhava pela beirada da grande rocha adiante. Havia mechas douradas em seus longos cabelos pretos, que agora esvoaçavam as costas ao sabor de uma rajada de vento, enquanto ela se equilibrava com as mãos estendidas para os lados. Seus cabelos chamavam a atenção, seus olhos, lógico, ainda mais, brilhantes verdes claros, muito diferentes dos marrons e pretos do povo da cidade. Os olhos claros, de fato, tinham algo diferente. Sim, é mesmo, respondeu Cal, soltando um grunhido. Ele vem falando nisso há uns 2 anos. E você não me contou? Cal deu de ombros. Ele e Laral estavam no topo de um rochedo baixo a leste de Larpetra. Tien, seu irmão mais novo, examinava pedras no sopé. À direita de Cal, colinas baixas se estendiam a oeste, pontilhadas de pólipos de laves, uma plantação já na metade da colheita. Ele se sentia estranhamente triste ao olhar para aquelas colinas cheias de trabalhadores. Os pólipos marrons escuros, que lembravam melões, estavam repletos de grãos. Após a secagem, aqueles grãos alimentariam a cidade inteira e mais os exércitos de seu grão-príncipe. Os fervorosos que passavam por lá tinham o cuidado de explicar que a vocação de um lavrador era nobre, uma das mais nobres depois da vocação de soldado. O pai de Cal costumava murmurar baixinho que via muito mais honra em alimentar um reino do que em lutar e morrer participando de guerras inúteis. Cal? Chamou Laral, sua voz insistente. Por que você não me contou? Desculpe, eu não sabia se meu pai estava falando sério ou não. Foi por isso que não disse nada. Era mentira. Ele sabia que o pai estava falando sério. Cal simplesmente não queria mencionar que ia viajar para se tornar um cirurgião, principalmente para Laral. Ela pôs as mãos nos quadris. Pensei que você fosse se tornar um soldado. Cal deu de ombros. Ela revirou os olhos e pulou da rocha para um pedregulho próximo. Você não quer se tornar um Olhos Claros? Ganhar uma espada fractal? Meu pai diz que isso não acontece com muita frequência. Ela se ajoelhou à frente dele. Eu tenho certeza de que você conseguiria. Aqueles olhos, tão brilhantes e vivos, de um verde cintilante, a cor da vida em si. Cada vez mais, Cal percebia que gostava de olhar para Laral. Sabia, logicamente, o que estava acontecendo. Seu pai lhe explicara o processo de crescimento com o esmero de um cirurgião, mas havia muitos sentimentos envolvidos, emoções que as descrições estéreis de seu pai não explicaram. Algumas dessas emoções diziam respeito a Laral e outras garotas da cidade. Outras emoções diziam respeito ao estranho manto de melancolia que o sufocava às vezes, de surpresa. Olhe, disse Laral, levantando-se e subindo até o alto do pedregulho. Seu fino vestido amarelo drapejava ao vento. Mais 1 ano e ela começaria a usar uma luva na mão esquerda, o sinal de que uma garota entrara na adolescência. Venha, suba aqui, olhe. Cal se pôs de pé, olhando para leste, onde emarambustos formavam densas moitas em torno de grossas marqueleiras. O que você está vendo? Perguntou Laral. Emarambustos marrons, parecem mortas. A origem está por lá, disse ela, apontando o dedo. Meu pai disse que estamos aqui para servirmos de quebra-vento para as terras mais modestas a oeste. Ela se virou para ele. Nós temos uma herança nobre, Cal, tanto os olhos escuros quanto os olhos claros. É por isso que os melhores guerreiros sempre vêm de Alecar. O grão-príncipe Sadeias, o general Amaran, o próprio rei Gavilar. Pode ser. Ela suspirou com exagero. Eu detesto conversar quando você está assim, sabia? Assim como? Como agora, você sabe, infeliz, suspirando. Foi você que acabou de suspirar, Laral. Você me entendeu. Ela pulou da pedra e começou a descer o rochedo, chateada. Ela fazia isso às vezes. Cal permaneceu onde estava, olhando para leste. Não sabia ao certo como se sentia. Seu pai realmente desejava que ele fosse um cirurgião, mas Cal estava indeciso, não somente devido às histórias que ouvia, à empolgação e ao assombro que elas despertavam. Tinha a impressão de que, sendo um soldado,
poderia mudar as coisas, realmente mudá-las. Em parte, sonhava em ir para a guerra, em proteger Alecar, em lutar ao lado de heróicos olhos claros, em fazer o bem em algum lugar que não fosse uma pequena cidade jamais visitada por alguém importante. Sentou-se. Às vezes tinha esses sonhos, outras vezes achava difícil se importar com qualquer coisa. Seus sentimentos eram sombrios, como se fossem uma enguia negra enroscada dentro dele. Os emarambustos sobreviviam às tempestades, se agrupando ao redor das poderosas marqueleiras, cujas cascas eram recobertas por uma camada de pedra, e os troncos eram grossos como a perna de um homem, mas agora estavam mortas. Não haviam sobrevivido. Unir-se não fora o bastante. Kaladin? Chamou uma voz atrás dele. Ele se virou e viu Tien. Aos 10 anos, 2 a menos que Kaladin, ele ainda parecia muito mais jovem. Embora outros garotos o chamassem de baixinho, Lirin dizia que Tien apenas não tinha terminado de crescer ainda. Mas bem, com aqueles olhos redondos, bochechas vermelhas e compleição frágil, Tien de fato parecia ter metade da idade. Kaladin, disse ele, de olhos arregalados e mãos unidas. O que você está olhando? Ervas mortas, respondeu Cal. Ah, bem, você precisa ver isso. O quê? Tien abriu as mãos e revelou uma pequena pedra desgastada em todos os lados, mas com uma rachadura irregular embaixo. Cal a pegou e examinou. Não conseguia ver nada de especial naquela pedra. Na verdade, era monótona. É só uma pedra. Não é só uma pedra, replicou Tien, puxando seu cantil. Ele umedeceu o polegar e esfregou a face plana da pedra. A umidade a escureceu, tornando visível uma série de veios brancos. Está vendo? Disse, entregando a pedra de volta a Cal. As camadas da pedra se alternavam em linhas brancas, marrons e pretas. Um padrão notável. Ainda era apenas uma pedra, óbvio, mas por alguma razão, Cal se viu sorrindo. Bonita, Tien, disse, fazendo menção de devolvê-la. Tien balançou a cabeça. Eu trouxe para você se sentir melhor. Era apenas uma pedra boba. No entanto, inexplicavelmente, Cal sentiu-se melhor. Obrigado. Ei, quer saber de uma coisa? Aposto que tem 1 ou 2 lurgues escondidos por aquelas pedras ali. Vamos ver se encontramos algum? Sim, sim, sim! Exclamou Tien, rindo e começando a descer o rochedo. Cal fez menção de segui-lo, mas se lembrou de uma coisa que seu pai dissera. Pegando o próprio cantil, ele despejou um pouco de água na mão e a jogou sobre alguns emarambustos. Todas as partes atingidas das plantas ficaram imediatamente verdes, como se ele lhes tivesse arremessado tinta. Os emarambustos não estavam mortos, apenas secos, à espera das tempestades. Cal observou as manchas verdes reverterem ao marrom original, à medida que a água era absorvida. Kaladin! Gritou Tien. Ele com frequência usava seu nome completo, embora já tivesse lhe pedido para não fazer isso. Aquilo é um lurgue? Cal desceu o rochedo, embolsando a pedra que ganhara. No caminho, passou por Laral, que estava olhando para oeste, em direção à mansão de sua família. O pai dela era o senhor de Larpetra. Cal se pegou outra vez olhando-a demoradamente. Aquele cabelo, com cores contrastantes, era lindo. Ela se virou para Cal e franziu a testa. Nós vamos caçar lurgues, explicou ele, sorrindo e apontando para Tien. Venha! Você ficou alegre de repente? Não sei, me sinto melhor. Como ele consegue fazer isso? Eu queria saber. Quem faz o quê? Seu irmão, respondeu Laral, olhando para Tien. Ele muda você. A cabeça de Tien surgiu por trás de algumas pedras. O garoto estava empolgado, acenando ansiosamente e pulando sem parar. É difícil ficar triste com ele por perto, disse Cal. Venha, você quer ver o lurgue ou não? Acho que sim, disse Laral, suspirando, e estendeu a mão para Kaladin. Por que isso? Perguntou ele. Para você me ajudar a descer. Laral, você escala bem melhor que eu ou Tien. Não precisa de ajuda. É educado, seu bobo, disse ela, insistindo em oferecer a mão. Cal suspirou e segurou a mão dela, que começou a caminhar sem usar o apoio. Ela tem agido de forma muito estranha ultimamente, pensou ele. Juntaram-se a Tien, que pulou para uma cavidade entre 2 rochedos,
e apontou impacientemente. Uma coisa branca e sedosa brotava de uma fresta na rocha. Era constituída por pequenos fios entrelaçados, que formavam uma bola do tamanho do punho infantil. Acertei, não acertei? Perguntou Tien. É isso? Cal ergueu seu frasco e derramou água na bola branca. Os fios se dissolveram sob a chuva simulada, derretendo o casulo e revelando uma pequena criatura de pele lisa, marrom e verde. O Lurg tinha 6 patas e as usava para se agarrar às pedras. Seus olhos estavam situados no meio das costas. Ele pulou da pedra em busca de insetos, e Tien riu, vendo-o saltar de rocha em rocha, grudando-se nelas e deixando manchas de muco nos lugares onde aterrissava. Cal se recostou no rochedo e observou o irmão, lembrando-se de dias, não tão distantes, em que caçar lurgs era mais emocionante. Então, disse Laral, cruzando os braços, o que vai fazer se seu pai quiser mandar você para Carbran? Não sei, respondeu Cal. Os cirurgiões não aceitam ninguém com menos de 16 prantos, então tenho tempo para pensar. Os melhores cirurgiões e terapeutas treinavam em Carbran. Todo mundo sabia disso. Diziam que a cidade tinha mais hospitais que tavernas. Parece que seu pai está obrigando você a fazer o que ele quer, não o que você quer, disse Laral. É assim com todo mundo, observou Cal, coçando a cabeça. Os outros garotos não se importam em serem lavradores, porque seus pais são lavradores. E Hal se tornou um novo carpinteiro da cidade. Ele não se incomoda de fazer a mesma coisa que seu pai. Por que eu deveria me importar de ser cirurgião? Eu só... Laral parecia irritada. Cal, se você for para a guerra e encontrar uma espada fractal, você será um Olhos Claros. Quero dizer... isso é inútil. Ela se sentou e cruzou os braços com força. Cal coçou a cabeça. Ela realmente estava agindo de forma estranha. Eu não me importaria de ir para a guerra, conquistar honra e tudo isso, mas o que eu mais quero é viajar, conhecer outras terras. Ele ouvira falar de animais exóticos, como enormes crustáceos ou enguias que cantavam, de Havelorin, a cidade das sombras, ou de Kurt, a cidade dos raios. Passara muito tempo estudando. Nos últimos anos, a mãe de Cal dizia que ele devia poder aproveitar a infância, em vez de se concentrar tanto em seu futuro. Lirin argumentava que os exames de admissão dos cirurgiões de Carbran eram muito rigorosos. Se Cal quisesse uma chance, teria que começar cedo seu aprendizado. Ser soldado, porém, os outros garotos sonhavam em ingressar no exército e lutar com o rei Gavilar. Falava-se de, enfim, travarem guerra contra Jaqueved. Como seria finalmente ver os heróis das histórias que ouvia lutar com os grão-príncipes Sadeias ou com Dalinar e o Espinho Negro? Por fim, o Lurg percebeu que fora ludibriado. Instalou-se então sobre uma pedra e começou a tecer um novo casulo. Após pegar o chão uma pedra pequena e áspera, Cal pousou a mão no ombro de Tien, fazendo-o parar de importunar o cansado anfíbio. Então, avançou e cutucou o Lurg com 2 dedos, fazendo-o saltar da pedra onde estava para a que ele tinha na mão. Depois, entregou a pedra a Tien, que observou de olhos arregalados o Lurg tecer seu casulo, cuspindo a seda úmida e usando suas minúsculas mãos para lhe dar forma. Aquele casulo seria impermeável por dentro, selado por muco, mas a chuva do exterior lhe dissolveria o embrulho. Cal sorriu, pegou o cantil e tomou um gole de água. Estava fresca e límpida, já sem vestígios de creme, a substância lodosa e marrom que caía junto com a chuva e podia adoecer os homens. Todo mundo sabia disso, não apenas os cirurgiões. Era preciso deixar a água descansar por um dia, retirar a água limpa da parte de cima e usar o creme para confeccionar produtos de cerâmica. O Lurg terminou de construir seu casulo. Imediatamente, Tien estendeu a mão para o cantil. Cal o ergueu bem alto. Ele está cansado, Tien. Não vai mais pular por aí. Cal abaixou o cantil e deu uns tapinhas no ombro do irmão. Eu coloquei o Lurg nessa pedra para você poder levar. Mais tarde você vai poder acordar ele de novo. E ele sorriu. Ou jogar na banheira do pai pela janela. Tien sorriu, divertido com a ideia. Cal afagou seus cabelos pretos. Vá ver se encontra outro casulo. Se conseguir, vai poder brincar com um e jogar o outro na banheira. Tien pousou com cuidado a pedra e saiu correndo pelos rochedos. A encosta da colina fora quebrada durante uma grande tormenta, alguns meses atrás.
estilhaçada mesmo, como se tivesse sido atingida pelo punho de uma criatura enorme. As pessoas diziam que uma casa podia ter sido a vítima e queimavam orações de agradecimento ao Todo-Poderoso, enquanto ao mesmo tempo murmuravam sobre os perigos que se moviam nas trevas durante o auge de uma tempestade. Estariam os esvaziadores por trás da destruição ou teriam sido as sombras dos radiantes perdidos? Laral estava olhando para a mansão de novo, enquanto alisava nervosamente o vestido. Nos últimos tempos, ela tomava muito mais cuidado para não sujar as roupas. Ainda está pensando na guerra? Perguntou Cal. Sim, estou. Faz sentido, disse ele. Um exército fizera recrutamento há apenas algumas semanas e levara alguns dos garotos mais velhos, embora somente depois que o senhor da cidade Whistler dera sua permissão. O que você acha que quebrou as pedras aqui durante a grande tormenta? Não sei dizer. Cal olhou para leste. O que enviava as tempestades? Seu pai lhe dissera que nenhum navio jamais navegara em direção à origem das tempestades e retornara em segurança. Poucos navios sequer se afastavam do litoral. Ser surpreendido em mar aberto durante uma tempestade significava a morte. Ele bebeu mais um gole do cantil e repôs a tampa, guardando o resto para o caso de Tien encontrar outro lurgue. Ao longe, homens trabalhavam nos campos, vestidos com macacões, camisas de cordão marrons e botinas resistentes. Era a estação de caça às lagartas. Uma só lagarta podia arruinar todos os grãos de um pólipo. Incubada em seu interior, alimentava-se lentamente à medida que os grãos se desenvolviam. Quando o pólipo finalmente era aberto, no outono, tudo que se encontrava era uma lesma gorda, com 2 palmos de tamanho. Assim sendo, os lavradores as procuravam na primavera, examinando cada pólipo. Onde encontrassem um orifício, enfiavam um caniço besuntado de açúcar, no qual a lagarta se prendia. Então, puxavam o caniço, esmagavam o verme e tapavam o buraco com creme. O trabalho de exterminar as lagartas podia demorar semanas. Os lavradores percorriam as colinas 3 ou 4 vezes, ocasiões que também eram aproveitadas para a aplicação de fertilizantes. Cal já ouvira a descrição daquele processo mais de 100 vezes. Não se vivia em uma cidade como Larpetra sem escutar as pessoas reclamarem das lagartas. Ele notou um grupo de garotos mais velhos, que estavam estranhamente reunidos ao pé de uma das colinas. Reconheceu todos, lógico. Os irmãos Jost e Jest, Mord, Tift, Nagget, Cave e outros. Todos com autênticos nomes olhos escuros aletianos. Nada como Kaladin. Por que será que eles não estão procurando lagartas? Perguntou. Não sei, respondeu Laral, voltando a olhar para os garotos com uma estranha expressão. Vamos ver. Antes que Cal pudesse objetar, ela começou a descer a encosta. Ele coçou a cabeça e olhou na direção de Tien. Nós vamos descer até aquela encosta lá. O rosto infantil de Tien surgiu por trás de uma rocha. Ele assentiu energeticamente e retornou às suas buscas. Cal pulou da rocha em que estava e seguiu Laral. Quando ela se aproximou dos garotos, eles a olharam com ar encabulado. Ela nunca passava muito tempo com eles, como passava com Cal e Tien. O pai dela era muito amigo do pai deles, embora um fosse olhos claros e o outro olhos escuros. Laral se empoleirou em uma pedra próxima e não disse nada. Cal se aproximou do grupo. Por que Laral quisera descer até lá, se ele não pretendia falar com os garotos? Oi, Jost, disse Cal. Jost era o mais velho dos garotos. Aos 14 anos, já era quase um homem, e parecia um homem. Seu peito era mais largo do que o normal para a idade. Suas pernas eram grossas e fortes, como as do pai dele. Ele e Jest seguravam cada um uma vara de madeira, um galho de árvore que fora cortado e lixado até adquirir um aspecto aproximado de um bastão de luta. Por que vocês não estão catando lagartas? Cal percebeu imediatamente que falara besteira. Vários dos garotos lhe lançaram olhares mal-humorados. O fato de que Cal não precisava trabalhar nas colinas os incomodava. As desculpas que ele apresentava, que passava horas e horas aprendendo sobre músculos, ossos e métodos de tratamento, caíam em ouvidos indiferentes. Tudo o que eles viam era um garoto que passava os dias à sombra, enquanto eles labutavam sob o sol ardente. O velho Tarn encontrou uma área com pólipos que não estão crescendo direito.
disse Jost, por fim, lançando um olhar a Laral. Então nos liberaram hoje, enquanto decidem se vão plantar tudo de novo ou deixar os pólipos crescerem para ver o que acontece. Cal assentiu, pouco à vontade no meio daqueles 9 garotos. Eles estavam suados, com os joelhos das calças sujos de creme e esgarçados pelo atrito com as pedras. Cal estava limpo, usando uma calça de qualidade que sua mãe comprara poucas semanas antes. Seu pai os deixara livres naquele dia, Tien e ele, pois estava ocupado com alguma coisa na mansão do senhor da cidade. Cal compensaria a folga estudando até tarde da noite, à luz de esferas, mas não adiantava explicar isso aos outros garotos. Então, o que vocês estavam conversando? Perguntou Cal. Em vez de lhe responder, Nagette disse: Cal, você sabe coisas. Magrelo e de cabelos claros, ele era o mais alto do grupo. Não sabe? Sobre o mundo e coisas desse tipo? É, disse Cal, coçando a cabeça. Às vezes. Você já ouviu dizer que um olhos escuros pode virar um olhos claros? Lógico, disse Cal. Meu pai disse que pode acontecer. Mercadores olhos escuros ricos podem se casar com mulheres olhos claros de classe baixa e ter filhos olhos claros. Esse tipo de coisa. Não, não é isso, disse Cave, que tinha sobrancelhas baixas e um ar permanentemente carrancudo. Quero dizer olhos escuros de verdade, como nós. Não como você. Sua entonação parecia sugerir. A família de Cal era a única do segundo Nan da cidade. Todas as outras eram do quarto ou quinto. A posição de Cal os deixava constrangidos. A estranha profissão de seu pai também não ajudava. Tudo isso fazia Cal se sentir deslocado. Se querem saber como isso pode acontecer, perguntem a Laral, disse Cal. Ela estava justamente falando disso. Se um homem conquista uma espada fractal no campo de batalha, seus olhos ficam claros. É verdade, confirmou Laral. Todo mundo sabe disso. Até um escravo pode se tornar de olhos claros, se conquistar uma espada fractal. Os garotos assentiram. Todos tinham olhos castanhos, pretos ou outras colorações escuras. Conquistar uma espada fractal era uma das principais razões que atraíam plebeus para a guerra. Nos reinos vorins, todos tinham chance de ascender. Como o pai de Cal diria, era um princípio fundamental da sociedade deles. É, disse Nagette, com impaciência. Mas você já ouviu falar disso ter acontecido? Não só nas histórias, mas acontecido de verdade? Com certeza, respondeu Cal. Deve ter acontecido. Se não, por que tantos homens iriam para a guerra? Porque temos que preparar homens para lutar pelos salões tanquilinos, disse Jest. Temos que enviar soldados para os arautos. Os fervorosos estão sempre falando disso. Ao mesmo tempo que nos dizem que ser lavrador também é bom, disse Cave. Como se lavrar a terra fosse um segundo lugar menos honroso ou coisa assim. Ei, disse Tift. Meu pai é lavrador, e é bom nisso. É uma vocação nobre. Os pais de vocês todos são lavradores. Tudo bem, ótimo, comentou Jost. Mas não estamos falando disso. Estamos falando de fractários. Você vai lutar na guerra. Conquista uma espada fractal e vira olhos claros. Meu pai, vejam bem, ele devia ter recebido uma espada fractal, mas o homem que estava com ele pegou a espada enquanto meu pai estava desmaiado e disse ao oficial que ele tinha matado o fractário. Então ficou com a espada e o meu pai... Ele foi interrompido por uma risada cristalina de Laral. Cal franziu a testa. Era uma risada diferente das que costumava ouvir dela, muito mais contida e meio irritante. Jost, você está dizendo que seu pai ganhou uma espada fractal? Perguntou ela. Não, tomaram a espada dele, disse o garoto corpulento. Seu pai não lutou nas escaramuças contra a Escória do Norte? Disse Laral. Diga a ele, caladinho. Ela tem razão, Jost. Não tinha nenhum fractário lá. Só invasores rechianos achando que iam tirar vantagem do novo rei. Eles nunca tiveram espadas fractais. Se seu pai viu alguma, deve estar lembrando errado. Lembrando errado? Repetiu Jost. Claro, respondeu Cal rapidamente. Eu não disse que ele está mentindo, Jost. Ele pode só ter tido alucinações induzidas por trauma ou alguma coisa assim. Os garotos ficaram em silêncio, olhando para Cal. Um deles coçou a cabeça. Jost cuspiu para o lado. Parecia estar observando Laral pelo canto do olho. Ela olhou deliberadamente para Cal e sorriu. Você sempre tem que fazer um homem se sentir idiota, não é, Cal?
disse Jost. O quê? Não, eu... Você quer fazer meu pai parecer um idiota, prosseguiu Jost, o rosto vermelho, e quer que eu pareça um idiota também. Bem, alguns de nós não têm a sorte de passar o dia comendo frutas e descansando. Temos que trabalhar. Eu não... Jost jogou seu bastão para Cal, que o pegou sem jeito. Em seguida, o rapaz pegou o bastão que estava com seu irmão. Se você insulta meu pai, tem que lutar. É questão de honra. Você tem honra, fidalgote? Não sou nenhum fidalgote, protestou Cal. Pelo pai das tempestades, Jost. Estou só alguns nãos acima de você. À menção dos nãs, Jost ficou ainda mais furioso e levantou o bastão. Vai lutar comigo ou não? Esprenos de raiva começaram a brotar aos pés dele, formando pequenas poças vermelho-vivas. Cal sabia o que Jost estava fazendo. Não era incomum que os garotos procurassem uma forma de superá-lo. O pai de Cal dizia que faziam isso por insegurança. Ele diria a Cal que largasse o bastão e virasse as costas, mas Laral estava bem ali, sorrindo para ele, e homens não se tornavam heróis virando as costas. Tudo bem, vamos. Cal ergueu seu bastão. Jost atacou de imediato, mais depressa do que Cal previra. Os outros garotos os observavam com uma mistura de júbilo, surpresa e estupor. Cal mal conseguiu manter seu bastão erguido. Os pedaços de madeira se chocaram, e uma onda de choque percorreu os braços de Cal, que se desequilibrou. Rapidamente, Jost deu um passo para o lado e golpeou um dos seus pés. Cal deu um grito quando uma dor lancinante percorreu sua perna. Ele soltou a mão esquerda do bastão e se abaixou para tentar alcançar o pé. Jost girou o bastão e o atingiu nas costelas. Cal arfou, largou o bastão e caiu de joelhos, apertando o local atingido com uma das mãos. Respirava aos arquejos, contraindo o corpo para suportar a dor. Pequenos esprenos de dor, que lembravam mãos alaranjadas, rastejaram no chão à sua volta. Ainda segurando as costelas, Cal se inclinou para a frente e apoiou uma das mãos no chão. É melhor que você não tenha quebrado nenhuma das minhas costelas, seu crenguejo, pensou ele. Ao lado, Laral franziu os lábios. Cal teve uma súbita e avassaladora sensação de vergonha. Jost abaixou seu bastão, parecendo embaraçado. Bom, você está vendo que meu pai me treinou bem, disse ele. Talvez você aprenda a lição. Ele falou a verdade e... Gritando de raiva e dor, Cal pegou seu bastão e investiu contra Jost. O garoto mais velho praguejou e recuou cambaleante, erguendo sua arma. Cal deu um berro e avançou com o bastão. Alguma coisa mudou naquele momento. Enquanto segurava a arma, Cal sentiu uma energia, uma empolgação que anulou sua dor. Dando um rodopio, ele acertou o bastão em uma das mãos de Jost. Jost deixou aquela mão pender e gritou. Cal girou o bastão e o golpeou no flanco. Ele nunca segurara uma arma, nunca participara de nada mais perigoso do que lutas de brincadeira com Tien, mas a vara de madeira parecia certa em suas mãos. Aquela sensação maravilhosa o deixou encantado. Jost grunhiu e cambaleou de novo. Cal se preparou para lhe golpear o rosto. Chegou a levantar o bastão, mas se imobilizou. A mão que Cal atingira estava sangrando. Só um pouco, mas era sangue. Ele machucara alguém. Jost rosnou e aprumou o corpo. Antes que Cal pudesse reagir, ele lhe deu uma rasteira que o jogou no chão. Ele tirou o fôlego, fazendo arder o machucado em suas costelas. Esprenos de dor, alimentando-se do sofrimento, logo formaram uma espécie de cicatriz laranja em seu flanco. Jost recuou. Cal permaneceu deitado de costas, tentando respirar, sem saber o que estava sentindo. Segurar o bastão lhe parecera uma coisa maravilhosa, incrível. Laral se levantou da pedra. Em vez de se ajoelhar para ajudá-lo, ela lhe deu as costas e se encaminhou para a mansão de seu pai. Lágrimas inundaram os olhos de Cal. Soltando um grito, ele rolou e pegou o bastão de novo. Não desistiria. Agora chega, disse Jost atrás dele. Cal sentiu algo duro em suas costas. Era uma botina, que o pressionou contra as pedras enquanto Jost lhe retirava a arma da mão. Eu fracassei. Eu perdi. Ele detestou aquela sensação. Detestou-a muito mais que a dor. Você foi bem, disse Jost, com certa relutância. Mas agora deixa. Não quero machucar você de verdade. Cal abaixou a cabeça, pousando a testa na rocha tépida e ensolarada. Jost retirou o pé de suas costas e se juntou aos companheiros. Enquanto eles começavam a se afastar, tagarelando,
Cal se pôs de quatro e por fim ficou de pé. Josh se virou, desconfiado, segurando o bastão com uma das mãos. Me ensine, disse Cal. Josh pareceu surpreso e olhou para seu irmão. Me ensine, suplicou Cal, aproximando-se. Eu cato lagartas para você, Josh. Meu pai me dá 2 horas livres todas as tardes. Eu faço seu trabalho se você me ensinar à noite o que seu pai ensina a você com esse bastão. Ele tinha que saber. Tinha que sentir a arma em suas mãos outra vez. Tinha que saber se o que sentira naquele momento fora real. Josh refletiu e finalmente balançou a cabeça. Não posso. Seu pai ia me matar. Ficar com essas suas mãos de cirurgião cheias de calos não seria certo. Ele virou as costas. Vá ser o que você é, Cal, e eu vou ser o que eu sou. Cal permaneceu imóvel por um longo tempo, observando os garotos irem embora. Então se sentou sobre as pedras. A silhueta de Laral estava cada vez mais distante. Alguns criados desceram a encosta da colina para recebê-la. Deveria correr atrás dela? Suas costelas ainda doíam, e ele estava aborrecido por ela tê-lo levado até os garotos. Acima de tudo, ainda estava constrangido. Ele se deitou de novo no chão, inundado por emoções. Era difícil distingui-las. Caladinho? Ele se virou, com vergonha das lágrimas em seus olhos, e viu Tian sentado ali perto. Há quanto tempo você está aí? Tian sorriu e pousou uma pedra no chão. Depois se levantou e saiu correndo, sem parar quando Cal o chamou. Resmungando, Cal se obrigou a levantar e foi pegar a pedra. Era outra rocha sem nada de especial. Tian tinha um hábito de recolher pedras, achando que eram incrivelmente preciosas. Tinha uma coleção delas em casa. Sabia onde encontrar a cada uma e podia dizer o que achara de especial nela. Com um suspiro, Cal começou a se encaminhar para a cidade. Vá ser o que você é, e eu vou ser o que eu sou. Suas costelas doíam. Por que não golpeara Josh quando tivera a chance? Poderia treinar para não congelar em meio a uma luta. Poderia aprender a machucar. Não podia? Mas queria. Vá ser o que você é. O que fazia um homem quando não sabia o que era nem o que queria ser? Por fim, ele chegou à área urbana de Larpetra. As 100 e poucas casas estavam dispostas em fileiras arredondadas, com as pontas voltadas para a direção das tempestades. Os tetos eram de madeira grossa, alcatroada para vedá-los contra as chuvas. Os lados norte e sul das construções raramente tinham janelas, mas o lado oeste, a sotavento das tempestades, era quase todo feito de janelas, assim como as plantas das terras tempestuosas. As vidas das pessoas eram dominadas pelas grandes tormentas. A casa de Cal estava situada na periferia da cidade. Era maior que a maioria, pois fora construída de modo a acomodar a sala de cirurgia, que tinha a própria entrada. A porta estava aberta. Então, Cal deu uma olhada lá dentro. Esperava ver sua mãe limpando o aposento, mas só viu seu pai, já de volta da mansão do Lumínobre Wistel. Lirin estava sentada à beira da mesa de operações, com as mãos no colo e a cabeça calva abaixada. Segurava os óculos em uma das mãos e parecia exausto. Pai? Chamou Cal. Por que você está sentado no escuro? Lirin levantou a cabeça. Seu rosto tinha uma expressão sombria e distante. Pai? Insistiu Cal, cada vez mais preocupado. O Lumínobre Wistel foi levado pelos ventos. Ele morreu? De tão chocado, Cal esqueceu a dor nas costelas. Wistel sempre estivera presente. Não podia ter morrido. O que seria de Laral? Ele estava saudável na semana passada. Ele sempre foi frágil, Cal, disse Lirin. O Todo-Poderoso chama todos os homens de volta ao reino espiritual, mais cedo ou mais tarde. E você não fez nada? Exclamou Cal, arrependendo-se logo em seguida. Fiz tudo o que pude, disse seu pai, pondo-se de pé. Talvez um homem com mais treinamento que eu. Bem, não adianta ficar lamentando. Ele andou até um canto do aposento e retirou a capa preta que recobria o globo de esferas de diamante. A sala imediatamente se iluminou, o globo brilhando como um pequeno sol. Então estamos sem um senhor da cidade, comentou Cal, levando a mão à cabeça, e ele não tinha filho. Os dirigentes de Colinar vão nomear um novo senhor, disse Lirin, que o Todo-Poderoso lhes dê sabedoria na escolha. Ele olhou para o globo de luz. As esferas
pertenciam ao senhor da cidade, valiam uma pequena fortuna. O pai de Cal cobriu de novo o globo, como se não tivesse acabado de descobri-lo. O movimento mergulhou a sala nas trevas. Cal piscou enquanto seus olhos se ajustavam. Ele deixou essas esferas para nós. Cal se espantou. O quê? Você vai para Carbran quando fizer 16 anos. Essas esferas vão pagar a viagem. O Lumínobre Wistel deu esta ordem, sua última ação pelo bem de seu povo. Você se tornará um verdadeiro cirurgião mestre, e depois retornará a Larpetra. Naquele momento, Cal percebeu que seu destino estava selado. Se o Lumínobre Wistel assim exigira, Cal iria para Carbran. Ele se virou e saiu da sala de cirurgia, sem dizer mais nada a seu pai. Cal sentou-se nos degraus. O que realmente queria? Não sabia. Aquele era o problema. Glória, honra, as coisas que Laral mencionara, nada daquilo tinha importância para ele, mas alguma coisa acontecera quando empunhara o bastão. Então, de repente, a possibilidade de decidir lhe fora tomada. As pedras que Tien lhe dera ainda estavam em seu bolso. Ele as pegou, tirou o cantil do cinto e as umedeceu com água. A primeira era que tinha volutas e camadas brancas. Parecia que a outra também possuía um padrão oculto. Parecia um rosto feito de fragmentos brancos sorrindo para ele. Apesar de sua frustração, Cal sorriu de volta, mas por pouco tempo. Uma pedra não ia resolver seus problemas. Infelizmente, nada parecia capaz de resolver seus problemas, por mais que pensasse no assunto. Não sabia ao certo se queria ser cirurgião. Subitamente, sentiu-se sufocado pelo que a vida o estava forçando a se tornar. Mas aquele momento em que empunhou o bastão o tentava, um único momento de clareza em um mundo confuso.